Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto, sou professor de Química aqui do Prepara Enem e hoje eu estou aqui para te ajudar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico. É um assunto muito importante, cai bastante no Enem e outros vestibulares, portanto, vamos aprender o que é isso, vamos aprender como cai isso em prova. Olha só, hoje eu quero te ensinar a parte 1 de cálculo estequiométrico, a relação entre massas. E é bem simples, é uma parte da química bastante prática. Vamos direto para as questões que eu tenho certeza que vocês vão entender. Olha só. A questão é mais ou menos assim. Qual a massa de CO2 produzida a partir da combustão de 88 gramas de propano? Vamos lá, propano, qual que é a fórmula dele? C3H8. Quando uma questão te perguntar assim, ó, qual a massa de CO2 produzida a partir da combustão de alguém? A primeira coisa que você precisa montar é a reação de combustão. Mas olha só, de maneira geral, eu vou te ensinar uma regrinha para você realizar qualquer tipo de questão de cálculo estequiométrico. São 4 as linhas. Reparem só. E de equação, P de proporção, C de conversão, D e P, dados e pedidos. Vamos lá? Todas as questões de cálculo estequiométrico nós realizaremos apenas com essas 4 linhas. Equação, proporção, conversão, dados e pedidos. Portanto, primeiro passo, montar a equação de combustão do propano. Lembrando um pouquinho disso, funciona assim, ó. Equação de combustão. Eu pego o combustível, C3H8. Para queimá-lo, eu reajo com oxigênio. E os produtos dessa reação de combustão são CO2 e água. Muito bacana. Não se esqueçam jamais, antes de continuar a questão, a gente precisa fazer o balanceamento dessa equação. Vamos lá? Por último, no balanceamento, a gente faz quem? Oxigênio. Em penúltimo, hidrogênio, portanto, começaremos pelo carbono. Carbono, eu tenho 3 do lado esquerdo da seta, só tenho 1 do lado direito, portanto, multiplico aqui por 3. Fiz o balanceamento de carbonos. Agora de hidrogênios. Eu tenho 8 hidrogênios, do lado direito da seta apenas 2. Para ficar igualzinho, eu multiplico por 4, porque 4 vezes 2 é 8 igual de cá. Só falta o oxigênio. Reparem só. Eu tenho do lado de lá da seta, né, o lado direito, 2 vezes 3, 6 oxigênios aqui. 1 vezes 4, 4 mais 6, eu tenho 10 oxigênios do lado direito. Portanto, cabe a mim multiplicar esse 2 aqui, ó, por 5. Por quê? Porque 5 vezes 2, 10 oxigênios, igual de lá. Bom, a primeira linha da equação a gente já montou. Montamos a equação e balanceamos a equação. Vamos lá, linha da proporção. O que é isso, Gilberto? Essa proporção, pessoal, nada mais é que uma proporção em mol das substâncias que participam da reação. Como assim? Eu só tenho 1 aqui de C3H8, não é? Portanto, eu falo que eu tenho 1 mol de C3H8 que reage com quanto aqui, de oxigênio? 5. Que reage com quanto de CO2? Reage não, que produz quanto de CO2? 3 mol de CO2. Que produz também, 4 mol de água. Portanto, essa proporção é uma proporção em mol de reagentes e produtos em toda a reação química. Tudo bem? Bom, agora a linha da conversão. A linha da conversão, a gente não mexe com ela agora, a gente deixa ela para o final. Agora a gente mexe com dados e pedidos. Reparem só isso. Dados e pedidos vai funcionar assim, ó. Dados eu vou colocar de amarelo, pedidos eu vou colocar de laranja, para ficar muito claro para vocês. O que a questão deu? O que a questão está me pedindo? Vamos voltar para o enunciado? Reparem só. Qual a massa de CO2? Já identifiquei. O que a questão está me pedindo é a massa de CO2. Portanto, o que eu devo fazer? Eu pego aqui meu giz laranja, ele está me pedindo a massa de CO2. Nós vamos lá embaixo de CO2 e colocamos M. M de quê, Gilberto? M de massa, ele está me pedindo a massa. Voltemos para o enunciado. Qual a massa de CO2 produzida a partir da combustão de 88 gramas de propano? Bom, o que ele me deu foi a massa de propano. Legal, eu pego o meu giz amarelo e coloco, ó, dados. O que ele me deu? Ele me deu a massa de propano, 88 gramas. Eu venho embaixo de propano e coloco, ó, 88 gramas. Bom, já coloquei nessa linha o que ele me deu e o que ele está me pedindo. Agora me resta fazer a conversão. Como que funciona essa linha da conversão, Gilberto? Reparem só que é bem simples.
Na linha da conversão, você irá converter o mol para a unidade de baixo. Como assim? Reparem só. Lá da tabela periódica, eu acho que vocês lembram disso. Pessoal, 1 mol de C3H8 apresenta quanto em gramas? De novo, eu estou convertendo esse mol para a unidade que está aqui embaixo, ó, gramas. 1 mol de C3H8 tem quanto em gramas? Lembrando da tabela periódica, qual é a massa do carbono? 12. 12 vezes 3, 36. Qual a massa do hidrogênio? 1. 1 vezes 8, 8. 36 mais 8, 44 gramas. 1 mol de C3H8 apresenta 44 gramas. Bacana. A mesma coisa a gente faz com o CO2. Faremos a conversão do CO2 para a unidade de baixo. Gilberto, mas qual unidade é essa? Isso aqui não é massa? Massa é dada em quê? Gramas. Bacana, portanto, a gente precisa converter aquele mol para gramas. Vai ficar assim, ó. Quando eu olho para o CO2, qual é a massa do CO2, né? Qual que é a massa do carbono, pessoal? 12. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Vai. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 2, 32. Se eu tenho 32 mais 12, 44. Portanto, a massa do CO2 é de 44 gramas. Também, ó, é o igual do C3H8. Só que com um detalhezinho. Aqui eu tinha 1 mol de C3H8, portanto, 1 mol tem 44 gramas. Se eu tenho 3 mol, eu preciso ter um cuidado. São 3 mol de CO2 e não apenas 1. É por isso que aqui a gente vem e multiplica esse 44 por 3. Afinal de contas, são 3 mol de CO2. Bom, preenchidas as 4 linhas, basta fazer uma regra de 3. É mais ou menos assim, ó. 44 gramas de C3H8 estão produzindo 3 vezes 44 gramas de CO2. Agora, com 88 gramas de C3H8, qual a massa de CO2 produzida? Fica bem simples agora, é só uma relação matemática. Dá para simplificar. Reparem só, 44 com 88, eu vou cortar, tudo bem? Vai, aqui dá 1, aqui dá quanto, pessoal? 2. Bom, ficou assim, ó, m vezes 1, vamos fazer bem devagar, vai, m, que é igual 2 que multiplica 3 que multiplica 44, 2 vezes 3 vezes 44. Vamos lá? Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 vezes 44, 264. Portanto, a massa é igual a 264 gramas de CO2. Essa é a nossa resposta. Cálculo estequiométrico de difícil só tem um nome. Aguardem as outras partes. Um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!